aí, pessoal, questão de número 61 do capítulo 18 do Fundamentos de Física do Halliday, volume 2. Nós temos aí o seguinte: a figura mostra uma parede feita de 4 camadas. Então, veja aí a ilustração da figurinha. De condutividades térmicas Q1, Q3 e Q4. Q2 não é conhecida. Então, você tem os valores para Q1, Q2, Q1, Q3, Q4, tá aí os valores, né? Watts por metro vezes Kelvin. As espessuras das camadas são L1, L2 e L4. A gente também não conhece L2. Então, veja aí, né? 1,5 cm, 2,8 cm e 3,5 cm para L1, 3 e 4. As temperaturas conhecidas são T1, 30 graus, T12, 25 graus e T4, menos 10 graus. A transferência de energia está no regime estacionário. Qual é o valor da temperatura T4? Então, olha só. Essa questão ela parece ser difícil, mas quando você lembra da definição que a gente começou a resolver na questão 57, se eu não me engano, peraí, que eu vou dar uma olhada para não dizer a questão errada, tá? Olha aí, falei a questão errada, é a 58. Então, na 58 eu dou uma breve explicação. Na verdade, dou até um pouco mais detalhada sobre essa questão, né? Que quando você tem um regime estacionário de fluxo de calor, então isso significa que o fluxo de calor entre as placas é o mesmo. Então, se você pegar a nossa equação, né, que calcula o fluxo de calor, que nada mais é do que a potência, né, e fizer para cada placa individual, o resultado vai ser o mesmo para cada uma delas. Você vai ter o mesmo valor, embora as características estruturais das placas e físicas também, né, estejam diferentes. A única coisa que é igual entre as quatro aqui também é a área da seção transversal, né? Aqui está feito um corte, né, nessa parede, né? De modo que a área da seção transversal ela está adentrando na sua tela, né? Então você está vendo a parede de perfil com um corte transversal, tal como você corta um bolo. E aí, qual é a estratégia? Sabendo que o fluxo é estacionário, eu tenho que cada equaçãozinha dessa é igual, ou seja, o nosso fluxo ele é constante. Então eu posso fazer igualar cada uma dessas equações em pares, né? Ou fazer um somatório, que nem foi necessário ser feito na questão 58, né, da qual eu estou falando, que foi a primeira que a gente abordou esse tópico aqui. Mas nesse caso aqui, se a gente fizer um somatório como lá, a gente vai se embananar. Então, a gente vai fazer muito algebrismo desnecessário. E aí, o que dá menos trabalho aqui, a não ser que alguém que esteja vendo esse vídeo olhe, perceba e encontre um outro caminho ainda menos trabalhoso, na verdade, né? Aí, sinta-se à vontade para falar aí na caixa dos comentários. Como eu fiz? Eu igualei as duas primeiras equações, né? Então, eu tenho o fluxo de calor na placa 1 igual ao fluxo de calor na placa 2. Né? Então, tá aqui. Ó. O fluxo de calor vai da placa de onde está T1 até T4. Né? Que você olha, T1 é 30 graus e T4 é menos 10 graus. Então, né, como a gente sabe, né, o fluxo de calor é sempre da fonte quente para a fonte fria. Então, ele vai passar pela placa amarela, marrom, sei lá, marrom ou cor de cobre, um bege, sei lá, e finalizando na rosa. Então eu tenho placa 1, né, que é essa amarela, e a placa 2, que é essa daqui. Então, eu quero a temperatura aqui, ó, T34, ou seja, a temperatura na fronteira entre a placa 3 e 4. Então, vou aqui fazendo em pares até chegar lá. Então, vamos lá. Muita coisa aí a gente não conhece. Então, a gente vai fazer essas etapas para ir eliminando essas variáveis que a gente não conhece. Então, aqui eu vou isolar o nosso T2, né, a nossa variação de temperatura 2, porque a gente vai seguir, né, até chegar lá na última, e reorganizar os termos, né? Então, veja que a variação de temperatura T2, ela é o quociente entre K1, L1, L2, K2
e a variação da temperatura ΔT1, né? Que pode ser escrita como sendo T1 menos T12. Aqui eu vou fazer a variação como sendo a menor, né? A maior sendo aqui a final e a menor sendo a inicial, né? Ou seja, da direita da esquerda para a direita, né? Então as temperaturas na direita ficam na frente das que estão à sua esquerda, né? Então aqui a T1 está, perdão, à direita, né? Então T1 está à esquerda, T12 está à direita, né? Então o maior é esse aqui, o menor é esse aqui, né? Então maior menos o menor. E aí eu vou fazendo isso para cada fronteira entre as placas, tá? Então na placa 2 aqui vai ser T12 menos T23, entendeu? E assim por diante, até chegar lá no final. Só que para nós, aqui T1 e T12 são conhecidas, né? Quem a gente não conhece é justamente L2 e K2. Então, substitui os termos. Nós conhecemos K1, né? 0,06 watts por metro vezes Kelvin, né? Tá ali no enunciado. L2, ou perdão, L1 é 1,5 cm, né, ou 0,015 metros, e a razão L2 e K2 a gente não conhece, então vamos deixar em termos de elas. E a variação de temperatura, né, 30 menos 25. Resolvendo a expressão, nós temos que a variação da temperatura na placa 2 é 20, que multiplica a razão entre L2 e K2. Então tá aí duas variáveis que a gente não conhece. Mas já podemos eliminá-la na placa 3. Você pode pensar assim, e se eu começasse pela placa 4? Eu não faria menos, não. Não, quando você for comparar as duas, você não vai saber qual é a variação da temperatura T3. Aí você vai ter que ir voltando até chegar na placa 1 novamente, entendeu? Você começa de lá, mas vai fazer o mesmo caminho, só que inverso. Então, continuando, a gente tem agora os pares da placa 3 e 2. Né? Eu fiz entre 1 e 2, agora 3 e 2. E aí, obviamente, eu vou isolar a variação de temperatura 3, né? Então, isolando ela, eu vou ter aí, então, ó, a razão entre K2 e L2, que multiplica a razão entre L3 e K3, multiplicada pela variação de temperatura 2, né, da placa 2. Então, veja que apareceu de novo a razão K2L2, né, que a gente não conhece. E aqui eu já elimino ela, né? Porque quando eu substituir a variação de temperatura L2, né, T2 que diga, está aqui, ó, que vale 20 L2K2, né? Jogando aí, eu vou ter agora, então, L2 sobre L2, K2 sobre K2, e vai-se embora aí essas variáveis que eu não conheço, sobrando 20, que multiplica L3, K3, que a gente conhece esses valores. L3 é 0,028 metros e K3 é 0,04 watts por metro vezes Kelvin, o que nos dá uma variação de temperatura de 14 graus na placa 3. Então veja que a temperatura já está baixa aqui, né? A variação de temperatura aqui, ó, é menor, né? Já, e óbvio, né? Tem que ser, né? O fluxo de energia, o fluxo de calor, né? Vai de 30 graus até menos 10, né? Então, obviamente que a transição aqui vai reduzindo a temperatura, né? Embora o fluxo, né, vá aumentando da placa como toda até ela chegar no equilíbrio térmico, né? Então, nós temos aqui 14 graus, né? 14 graus é a variação de temperatura na placa 3. Agora, vamos fazer placa 3, placa 4. E aí, vamos isolar a nossa placa, perdão, a nossa variação 4, né? A nossa variação 4, porque a gente já sabe qual é a variação de temperatura 3, né? Então, isola. Aí vamos ficar a razão entre K3 e L3, multiplicada pela razão L4, K4, vezes a variação de temperatura na placa 3. Sabemos todo mundo aí, mas e agora? E a temperatura T3? Bom, a gente sabe que a variação de temperatura 4 é o quê? Ó? É a temperatura T34 menos a temperatura 4, né? Ou seja, da extremidade esquerda até a extremidade direita, né? Do maior valor para o menor valor, né? Que obviamente se aqui é menos 10 graus Celsius, né? É o menor valor possível, né, entre as placas. Então esse valor aqui é maior. Então, no lugar de ΔT4, a gente coloca a sua expressão, né, que é a variação. E aí isola, né? T4 está positivo, vai, ou está negativo, vai positivo. E aí só substitui os valores agora, né? A gente conhece todo mundo, substitui. Então, K3 0,04 watts por
metro vezes Kelvin. L3, 0,028 metros. L4, 0,035 metros sobre K4, que é 0,12 watts por metro vezes Kelvin, vezes a variação de temperatura 3, que foi 14 graus, menos a temperatura T4, né? Mais a temperatura T4, que é menos 10 graus Celsius, né? Então vai ficar negativo. Resolvendo a expressão, a gente tem aí então que a temperatura ali na fronteira, né, entre a placa 3 e 4, né, que é a nossa temperatura T34, é de menos 4,17 graus Celsius. No Halliday vai estar menos 4,2, tá? Ele arredonda aí essa segunda casa decimal, né? A primeira que diga, na verdade, né? E desconsidera ali a segunda. Muito bem, pessoal. Espero que tenham acompanhado a linha de raciocínio comigo até aqui. Curta, compartilhe, se inscreva no canal para receber mais. E como sempre aí no final, dúvida, crítica e sugestões aí embaixo na caixa de comentários. E até a próxima questão.